É um prazer estar aqui de novo. O tema de hoje é um tema, para mim, é um calcanhar de Aquiles. Nós somos seres físicos. Nós temos uma matéria densa que recepciona a sutil, o corpo sutil. Quando estamos sujeitos a uma matéria densa, nós temos as limitações dessa fisicalidade. E nós somos também sujeitos somáticos. O que isso quer dizer? Sujeitos que sentem. A questão somática, o sentir, tem uma função incrível no nosso processo evolutivo. Se nós não sentíssemos, nós não íamos para lugar nenhum. Se nós não tivéssemos dor e inquietação, nós não íamos desenvolver curiosidade para entender a raiz daquela dor e daquela inquietação. Então, ter dor faz parte da vida. Ter inquietações também faz parte da vida. A questão aqui é qual é a relação que a gente tem com esses sintomas que aparecem em alguns momentos específicos da nossa vida. Para mim, isso é uma opinião pessoal. Dentro da minha experiência até aqui, não existe enfermidade, não existe doença que não seja causada por um conflito, seja lá de que ordem seja. Seja uma afirmação que nós ouvimos e que nos inquietou crenças que temos aqui, mexeu em medos latentes que temos aqui, porque somos seres, apesar de imortais enquanto espíritos, temos uma tendência a pensar na finitude enquanto somos seres materiais. Essa finitude física, essa finitude material, deixa a gente muito vulnerável ao medo. Mesmo que a gente saiba que existe espírito, mesmo que a gente seja de uma religião que proclama que a alma é imortal, a finitude física e as sensações e os sentimentos que norteiam essa finitude física, esse corpo, eles ficam vulneráveis também. Então, a gente começa a desenvolver uma relação com a vida de medo. Medo de ou eu sofrer, medo de pessoas que eu amo sofrerem, medo de ou eu adoecer ou pessoas que eu amo adoecerem. Isso vai deixando a gente muito vulnerável. Quando nós fomos criados dentro dessa inteligência divina, dentro dessa organização cósmica, nós fomos criados em sistemas quase, vamos dizer, perfeitos. Nós temos uma organização, uma orquestração fisiológica, que é a coisa mais linda do mundo. E para isso, temos um comando de um cérebro que sabe distinguir a hora em que ele precisa entrar, em que nós precisamos estar sujeitos ao autonomismo, vamos dizer, ou automatismo desse cérebro, que são as funções de respiração, batimentos cardíacos. Você não decide. Você não vai decidir, vou parar de respirar para morrer por asfixia. Não tem jeito. Seu diafragma vai fazer o movimento e você naturalmente puxa o ar para dentro. Então, nós temos uma parte do cérebro, um sistema que está encarregado de realizar o que é automático, os movimentos involuntários, e temos outra parte responsável pelo movimento voluntário. Então, nós fomos feitos uma inteligência divina indiscutível. Mas nós temos uma mente. E essa mente, para se relacionar com o mundo externo, ela se utiliza dos sentidos. Como é que minha mente se relaciona com o mundo que está lá fora? Através dos sentidos. Visão, audição, paladar, tato, olfato. Não tem jeito. E esses sentidos nos fazem ter uma relação de intimidade com tudo, toda a vida que está lá fora. E através desses sentidos, a interpretação que cada um dá tem a ver com a sua história, tem a ver com suas crenças, tem a ver com a educação que recebeu,
com um tipo de comportamento psicológico familiar. Então, isso são conteúdos que vão preenchendo um acervo pessoal. Quando a gente diz assim, mas conflito, não, nada, aparece uma enfermidade, isso não é nada, não aconteceu nada. Sempre tem alguma coisa que aconteceu. O que pode acontecer é que estamos dispersos e não percebemos. Nessa formação que eu acabei de fazer em experiência somática, eu entendi que sintoma existe para você detectar a raiz da dor. O sintoma fisiologicamente existe. Olha que interessante. O que é que o organismo faz? Entrou um pensamento, ou entrou uma informação, ou você viu alguma imagem que te mobilizou. O seu sistema nervoso, o seu corpo, a sua fisiologia vão criar um sintoma em uma região mais vulnerável do seu corpo para que aquele dano fique isolado naquela região e não seja generalizada a desorganização. Então, o sintoma, ele vem para lhe dizer, algo te afetou, olhe para isso, faça alguma coisa. Porque se não tivéssemos sintomas, se não tivéssemos dor, nós levaríamos a vida de qualquer forma. A dor é o indicativo de que algo não causou desordem, desajuste emocional. Que, se não cuidar, vai causar um desajuste físico. Entendendo isso, a gente pensa, então, vou ser mais condescendente. São dois caminhos que precisamos fazer. Um é o entendimento que o sintoma vem para dizer, você precisa fazer alguma coisa. Tem pessoas que não reparam, tem pessoas que aceitam o sintoma, não questionam, se medicam e, às vezes, cronificam o sintoma, se tornando uma enfermidade contínua. Isso também tem a ver com história, tem a ver com DNA, tem a ver com herança, tem a ver com encarnação, o que ficou plasmado no meu corpo energético. Mas às vezes não tem, às vezes é algo pontual. Se você tem curiosidade em saber o que é aquilo, você vai fuçar. Usando um floral para poder conseguir diluir aquela vibração que ficou cristalizada, porque encontrou ressonância com a memória do passado. Isso é muito importante. Nós temos muitas memórias. Nós somos seres cheios, compostos por memórias. Nem todas foram felizes. E como eu falei na última rodada, que nós tivemos aqui na sexta-feira, a mente ela se fixa muito facilmente no que desagrada e no que causa dor, como forma de evitar novos eventos dolorosos. Então, é muito fácil a gente segurar uma memória de algo desagradável do que a memória de algo que foi feliz. Isso é quase uma explicação biológica para a sobrevivência da espécie. Porque se teve ameaça, preciso me proteger, para que não aconteça de novo. Para eu me proteger, eu tenho que deixar registrada no meu corpo, no meu banco de memória celular, no meu banco da memória da pele, eu preciso deixar esse registro de que aquilo é uma ameaça e, portanto, evite. Parte do nosso sofrimento é dessas ameaças. E aí, eu comecei a entender um pouco o caminho evolutivo através da dor, não daquela dor de alto flagelo, mas dos sintomas. Quando eu estudei um pouco a história do Quiron, eu levei, inclusive, para o encontro da gente, né? Aquele grande curador, que era metade homem, metade centauro, da mitologia grega, um semideus, portanto imortal, mas que tinha acidentalmente se machucado com a flecha, com o veneno, e tinha atingido sua coxa, e a ferida não cicatrizava. Mas também não matava ele, porque ele, como semideus, era imortal. E Quiron teve que conviver com aquela ferida, que causava muita dor, até uma certa vulnerabilidade. Mas por conta da dor que incomodava ele, daquela creca que não cicatrizava, Quiron começou a estudar formas de curar o outro e se tornou o grande curador do seu reino. Então, todos nós
experimentamos dor e limitação e faz parte do processo de crescimento. O que nós precisamos identificar é se desenvolvemos ao longo da nossa vida um comportamento de autoflagelo, de automutilação, ou seja, eu estou infligindo dor a mim mesma arbitrariamente. Eu estou provocando algum sofrimento quando eu tomo conhecimento de que certas coisas não cabem a mim resolver e eu estou sofrendo. Por exemplo, alguma coisa com o outro, a gente começa a sofrer porque a gente está vendo que o outro está indo num caminho e aí a gente diz, não, mas eu sei que isso não é comigo, eu sei que isso é com ele, mas eu sei que se ele sofrer, eu vou sofrer, que vai dançar, vai cair para cima de mim. Normalmente é assim que funciona. E aí o Vedanta, que é a parte da filosofia do yoga, diz assim, a mente é muito engraçada. Quando você acha que em nome do amor está sofrendo pelo outro, você está sofrendo por você mesmo. Que você prevê que a dor do outro será tão pungente para você, que aí você se desdobra para ajudar o outro, não é exatamente pela própria dor dele, mas é pela sua crença de que olhar aquele sofrimento em algum nível pode ser insuportável para você. E a gente vai vendo isso nas relações mais íntimas. Claro que tem algo genuíno da gente em querer cuidar do outro, em que não querer ver que um filho sofra, que uma irmã sofra, que um irmão sofra. E essa é a generosidade, esse é o dom de amar e de dizer assim, eu, mesmo sendo um ser separado do seu sofrimento, eu tenho empatia pelo seu sofrimento, eu me comovo com o seu sofrimento, não para me tornar enferma com você, mas para lhe dizer, eu estou com você. E pode contar comigo. Então, a gente vai entendendo ao longo do nosso sofrimento que as dores vêm sinalizar. Olhe, você está vivendo uma vida ruim. Olhe, você está negligenciando o que você come, o que você bebe. Olhe, você tem fé, mas a sua fé ainda precisa ser fortalecida, porque você precisa confiar na sua potência divina. Isso é um caminho longo, para alguns um caminho mais curto, para outros um caminho desafiador. Então, nós somos essa pluralidade de sensações e sentimentos. E somos seres somáticos, sim, graças a Deus. E nós sentimos, nós choramos, nós às vezes sentimos muita dor, nós sentimos medo de solidão, nós sentimos medo de adoecer, nós sentimos medo de não sermos aceitos, não sermos amados, de sermos julgados. E essas crenças vão minando nossa resistência. Mas, como eu falei no início da conversa, isso faz parte da ideia de que, apesar da gente trabalhar, apesar da gente entender que somos almas, que somos seres eternos, que somos seres imortais, nós temos uma parte física, material, perecível, perene, e que nós sabemos que em algum momento nós vamos sentir a transformação do envelhecimento na nossa matéria, em algum momento nós vamos ter que experimentar essa finitude. E isso, as grandes religiões, os grandes núcleos de espiritualidade trabalham, como o espiritismo, o budismo, o hinduísmo, tem uma linhagem do budismo tibetano, os monges que trabalham muito desapego, eles vão meditar nos crematórios lá no Tibete, como forma de criar uma familiaridade com a finitude do corpo físico. Porque na literatura, grandes mestres que foram encarnados dentro do budismo, quando envelheceram e ficaram doentes, eles ficaram muito vulneráveis e indo até trazendo um questionamento para, poxa, como é que aquele mestre que estudou, que meditou, que ensinou tantas coisas bonitas, como ele não estava preparado para a finitude? Porque não é fácil, não é fácil. A finitude não é só da matéria, é a finitude das relações,
É a finitude do contato, porque pessoas morrem todos os dias. É a finitude de achar que, meu Deus, eu espero que meu filho, minha filha tenha muita saúde. Uma mãe acompanhar a doença de uma filha é algo extremamente doloroso. Para uma filha acompanhar a finitude de uma mãe é algo extremamente doloroso. Então, a finitude está também na possibilidade das relações, da relação com o trabalho, o desemprego, é a finitude de um ciclo. A finitude de ciclos, porque nós somos feitos de ciclos. As relações passam por ciclos. O ciclo do apaixonamento e da conquista, como a gente assistia no Dinossauro, a dança do acasalamento. Depois a relação amadurece, as coisas mudam, já não tem mais aquele fogo da paixão. Aí nasce o vínculo do afeto, da partilha, do companheirismo, quando nasce. Depois fica aquela coisa de irmandade, quando fica. Mas as relações também são feitas de ciclo. E nossas vidas são feitas, nossa vida é feita de ciclos. E ciclo significa que tem um início, um meio, um fim. Isso é terrível para a ideia da persona. Isso é terrível para o ego. Por isso que as religiões, os núcleos de espiritualidade, criam tanto a necessidade da gente focar a atenção na infinitude da alma, no que é imperecível. Porque para o ego é muito ameaçador o final dos ciclos. Imaginar que, o pior que seja o casamento, que amanhã seu parceiro, sua parceira vai fazer a mala e vai embora, a pergunta é, puxa, estava ruim, mas e agora? Como é que eu vou fazer com esse novo momento que está se abrindo à minha frente? Abrir mão, imaginar que hoje você está saudável e amanhã você pode não estar, é ameaçador em algum nível, muito mais para algumas pessoas, muito menos para outras pessoas. Pessoas que adoecem muito somaticamente falando, energeticamente falando, com a hipótese de perder o emprego, com a hipótese de perder um bem material. Tem pessoas que adoecem muito com a hipótese de adoecer. Tem pessoas que adoecem com a hipótese de perder um familiar. Nós somos seres vulneráveis psiquicamente ainda. Então, nós somos singulares nas nossas configurações psíquica, energética e física. Singulares. Nenhum de nós vai ter a mesma impressão digital do outro. Nós somos singulares. Deus foi incrivelmente perfeito quando criou cada um singular. E cada um tem uma história espiritual que a gente não vai conseguir acessar completamente. Então, conflitos podem ser os meus conflitos, se estamos falando num grupo espírita, esses conflitos dobram, porque, veja bem, eu sou um ser velho, eu já passei por várias encarnações. Vocês já estiveram várias vidas, em diversas culturas, em diversas civilizações, diversos hábitos, costumes e tendências diferentes. Vá lá saber o que eu fiz nas outras. Eu não quero nem saber. Eu não vou nem mexer nesse patuá aí. Mas, com certeza, o que a gente traz são muitas tendências. Tendências. Muitos de nós não conseguimos erradicar. Estamos vindo na roda de renascimentos, através do processo reencarnatório, com a mais uma oportunidade para que a gente clarifique essa mente e diga, agora eu estou entendendo. Isso eu já entendi. Quando a gente entende uma coisa, surgem mais 3 outras coisas para serem entendidas, porque nós somos seres complexos, mas altamente capacitados. Quando Deus nos criou com essa mente complexa, Ele criou tanto o inferno quanto o céu. São polaridades que essa mente interpreta, porque para Deus não existe. Segundo o hinduísmo, para Brahman, não existe nem bem nem mal. Essa é uma leitura da mente e do ego. Porque o que é mal para você é o que te desagrada. O que é bom para você é o que te agrada. E para mim também. E coisas que te agradam são diferentes de coisas que me agradam. Então, para Brahma,
Isso é só uma questão de dualidade da mente. Nós somos seres duais, desde a nossa raiz. Quente, calor. Gosto, gosto, não gosto. Odeio, amo. Sol, dia, noite. Nós somos seres polarizados. E tudo que a gente quer para conseguir diminuir esses conflitos oriundos dessa polaridade é vir para o caminho do meio. Esse caminho do meio não é fácil chegar, mas que a gente tem que ter paciência. Porque o caminho do meio é quando você diminui a distância entre o que te agrada e o que não te agrada. E o sofrimento começa a cessar. Porque, veja bem, a gente sofre muito porque a gente gosta de algumas coisas muito. E o que a gente gosta muito, a gente cria apego. E quando cria apego, não quer abrir mão, não quer perder, não quer ver sofrer, não quer correr o risco de ser destituído do que é aquilo que te faz bem. Quando você tem uma coisa que você não gosta e não gosta e não gosta mesmo, você cria aversão, que causa o mesmo problema em outra polaridade. Você faz de tudo para não ter contato com aquilo. E quanto mais você se afasta, mais próximo você fica. Porque quanto mais a gente está no esforço da evitação, mais as situações vêm para treinar a nossa habilidade de aceitar. Então, a vida é um conflito. Por mais que queiramos dizer, não, está tudo bem, nós somos seres cheios de conflitos por conta dessa dualidade, desse modo de funcionar em opostos que se complementam. E se complementam. Porque eu disse, é através desses sintomas que eu posso dizer, então eu preciso me desapegar dessa ideia equivocada de que eu posso proteger o outro, de que eu posso ser responsável pela felicidade do outro. Eu perdi uma pessoa. Eu vou sentir falta. E é natural sentir falta. Porque era uma pessoa que eu gostava, era uma pessoa querida, era uma pessoa que eu tinha afeto, uma pessoa que me fazia bem. Me fazia bem. Era uma pessoa que eu contava para todas as horas. Era uma pessoa que me trazia benefício pessoal. E a dor fica maior. Aí a gente precisa trabalhar o luto separando o luto da perda do benefício pessoal, o luto da perda da pessoa que a gente amava. Porque a pessoa que a gente amava é um ser individual, tem finitude material e fez a passagem que tinha que fazer e foi embora. Agora, a perda dos benefícios de ter aquela pessoa na nossa vida é muito mais dolorosa. Por quê? Porque a gente está sentindo falta de algo que agora a gente não vai ter daquela pessoa. Pode ter de outras, a gente pode se reorganizar para conseguir. E aí a gente vai entendendo como que os conflitos são gerados. Vai debulhando esse grão. Mas nós vamos ter conflito. Espírito desencarnado tem conflito. Claro! Isso é normal, isso é do espírito, não é só do ser encarnado. Os conflitos do encarnado estão muito voltados para a finitude, porque nós estamos ainda no corpo material. E o do desencarnado voltar para essa finitude, muitas vezes. Vou ter que reencarnar. Puxa vida, em que família eu vou reencarnar? Isso gera conflito. Agora, precisa ser um conflito desgastante? Não. Vai depender da capacidade de cada um. A Carmen começou hoje a conversa dizendo que algumas pessoas questionavam se Jesus adoecia. Eu acho que Jesus adoecia, mas eu acho que ele, provavelmente, muito precocemente, entendia as questões e os conflitos e, através da sua grande orientação espiritual, da sua grande mediunidade, ele não se identificava com as dores físicas, porque ele já estava num processo de transcendência, mas certamente, mais jovem, ele deve ter passado pelos seus bons bocados, né? O próprio Paramahansa Yogananda conta, no livro de autobiografia dele,
quando ele era garoto, ele teve uma doença lá na Índia, séria, não sei se foi tifo, não sei, uma doença tipo assim. Ele ficou mal, mas o mestre foi, ajudou ele a reorganizar o campo vibracional e ele conseguiu ficar bom e provavelmente depois ele foi fazendo contato com esses desdobramentos que ele tinha, que às vezes trazia desconforto para ele, porque ele entrava no ambiente do lugar onde ele tinha se desdobrado, ele sentia as dores daquelas pessoas, mas ele já tinha como lidar. Nós estamos fazendo o nosso caminho devagar, porque não precisamos ter pressa. A única coisa que eu acho que a gente precisa desenvolver é curiosidade para entender a raiz daquela enfermidade. Porque a doença é desencadeada por conflitos, eu não tenho dúvida. E eu costumo dizer que tem 2 tipos de pessoas que não têm doenças, ou que não manifestam sintomas, ou que não são somaticamente ativos. São os mestres ascensionados em alto grau, 2 são os psicopatas. O psicopata não adoece. Dificilmente você vai ver uma pessoa com psicopatia clássica doente. Porque psicopata não sente culpa, não se questiona, não tem esse nível de elaboração. Então não tem conflitos. Ele vai, mata e acha que ele fez o que tinha que fazer. Porque tem uma enfermidade mental aguda. Nós que não somos psicopatas, nós vamos nos questionar o tempo todo. Será que isso está bom? Não está bom para mim. Mas se eu fizer esse movimento, o que é que eu vou desencadear para as pessoas que vivem comigo? E se eu fizer? Isso faz parte de uma elaboração de uma vida comunitária. Então, gera conflito? Então, tudo bem, ok. Mas eu preciso, então, entender a raiz daquele conflito. E o que é que eu posso fazer? Porque no momento em que você para de focar na doença, na enfermidade, e foca na raiz do conflito, você vai procurar ajuda para entender aquele conflito, resolver de uma forma possível e se curar. E se curar. Por que é que a gente vê algumas pessoas que tiveram câncer mudaram a vida radicalmente, mudaram a forma de funcionar radicalmente, nunca mais tiveram? Porque o câncer, muitas vezes, não quer dizer que quem tem câncer tem conflito. Gente, eu tenho conflitos, todos têm conflitos, muitos conflitos. Todo mundo pode ter qualquer coisa, porque temos conflitos. Ninguém está zero bala. Agora, cada pessoa tem um mecanismo pessoal para lidar com conflitos. E cada pessoa tem vulnerabilidade em campos diferentes, como eu falei. Algumas têm vulnerabilidade no energético, o outro no emocional, o outro se abate com questões profissionais, o outro fica doente, mas não está nem aí, porque o que deixa ele sem dormir é se perder o emprego ou se o salário diminuir. O outro vai ficar sem dormir se tiver um diagnóstico de alguma doença difícil. O outro vai ficar sem dormir se a filha estiver doente. Cada um tem uma configuração. Eu preciso entender da minha. E eu preciso entender quais são os conflitos que geram medo e quais são os medos que estão causando enfermidade. Que conflito todo mundo tem? Porque se não tivéssemos, não seríamos seres pensantes, não seríamos seres racionais. A origem da experiência somática, essa formação que eu concluí, é o seguinte: por que os animais não têm trauma? Você não vê, difícil. O único animal traumatizado é o animal criado em cativeiro. O animal criado no habitat dele não tem trauma. O animal criado em cativeiro, ele está privado da sua fisiologia natural, do seu ambiente natural. Mas você vê no Animal Planet a caça, o predador e a caça. E isso é interessante, a gente estuda em muitos vídeos isso. O animal está sendo caçado, vem o predador, o outro animal maior. Às vezes ele se finge de morto, ele fica quietinho, ele até exala um odor desagradável. Olha só o que o cérebro da gente faz reptiliano. Ele exala um odor desagradável porque o predador acha que ele está morto. Ele se desinteressa. Porque tem predador que quer comer vivo. Se estiver morto, deixa lá para alguém pegar, para as hienas comerem, porque ele não quer.
Quando o predador se afasta, ele vaza. Isso é defesa. Defesa. Isso é a forma de se defender. E nós temos esse mesmo mecanismo. Agora, nós estamos com uma mente muito mais elaborada, o neocórtex, que faz a gente sentir culpa. O bichinho não tem culpa, o animal não tem culpa, pois não se traumatiza. Nós temos o neocórtex, que foi o último cérebro, a parte mais sofisticada, que diz assim: se eu falar com um tom mais grosso, eu vou ofender. Poxa, eu não devia ter feito isso. Se eu fizer isso, eu vou machucar. Poxa, eu não devia fazer isso. E esse nível de elaboração, tanto pode fazer você ir para o nível de transcender, pode fazer visitar lugares muito sombrios de culpa e ressentimento, mágoa, ódio. O animal não faz contato com isso. Não tem essa elaboração. Mas também não vai transcender como nós. Nós estamos no nível onde, tudo bem, foi te dado uma ferramenta melhor, mas observe, você também vai ter que trabalhar mais. Então, a gente começa a entender que isso faz parte da vida, mas o que a gente não pode deixar é que os conflitos não sejam vistos, não sejam olhados, não sejam tratados, porque senão os sintomas vão estar se reproduzindo, vão estar se reproduzindo, vão estar se reproduzindo. Nós somos processuais. Somos processuais. Ninguém vai transcender de um dia para o outro. Então, o que é que eu noto? Os sintomas que às vezes duravam meses, podem durar semanas. Depois duram dias. Quem sabe numa encarnação durem horas, e quem sabe um dia eles nem estejam mais aqui. Mas isso é processual. O que eu não posso deixar de perceber é conflito. Em um desajuste, em uma inquietação, em um descontentamento, em algo que me causa infelicidade. Isso é tão lindo, porque nós fomos feitos para sermos felizes. Temos uma fisiologia e uma espiritualidade que possibilita isso, mas não agora ainda estamos no caminho. Você vai ter uns mais plenos, outros menos plenos, e está tudo bem. Está tudo bem. Você não vai ter ninguém zero bala em todos os setores aqui nesse planeta. Não existe isso, esqueça. Ah, fulano é bom nisso, 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 nisso. Não é. Não existe. Mas nós estamos nos aprimorando na medida em que vem uma dor, vem uma enfermidade, vem uma insônia, vem um apertamento no coração. A gente tem que parar. Isso é condição sine qua non. Por quê? Porque isso tem a ver comigo. Essa é a pergunta básica, que eu sempre estou repetindo. O que isso tem a ver comigo? Talvez você não consiga sanar o sintoma descobrindo a raiz. Não é assim. Às vezes demora, mas é meio caminho andado. Você já sabe o que desencadeou. E você já pode elaborar, utilizar recursos fitoterápicos, utilizar meditação, utilizar banho de folha, utilizar oração, passe, ponto. Use o recurso que for preciso para que a sua psique consiga elaborar. E às vezes está mais profundo do que a gente imagina. Mais lá atrás do que a gente imagina. Às vezes está em outras experiências, outras vidas, e eu não tenho essa memória. Gente, nós somos seres com ego. Nós somos seres limitados ainda no entendimento dessa coisa imortal, espiritual e transcendental. Nós somos aprendizes. Nós já sabemos muitas coisas. Nós já caminhamos muito. Nós já temos entendimento e fé e conseguimos mobilizar muita energia, mas ainda temos muitas limitações, porque estamos no caminho do aprendizado. Então é preciso que a gente seja condescendente, seja empático e seja generoso conosco quando surgir um sintoma, mas também ter um elemento que se chama curiosidade no nosso comportamento.
para tentar entender o que está acontecendo. Para tentar entender e dizer assim, olha, isso tem a ver comigo? Não, isso não tem a ver comigo. Tem porque me mobilizou, mas não é para ter. Essa mala não é minha. Porque, às vezes, a gente costuma fazer isso com uma certa frequência. Porque a gente sente culpa se não cuidar, porque sabe que se o parceiro adoecer vai ser complicado, porque sabe que... E aí a gente começa a trazer para a gente o que não é nosso. Isso é muito comum. Então, olha, eu estou sentindo um sintoma. Eu preciso entender a raiz desse sintoma, se há algum conflito. Aí eu acho que é um conflito, e é um conflito que eu acho que eu não vou conseguir resolver. Bom, eu preciso procurar ajuda. Porque conflitos precisam ser resolvidos. Ou internamente, sozinhos, ou externamente. Com a ajuda de alguém, ou com ajuda, mas precisam. Fingir que eles não existem, varrer debaixo do tapete a lixeira do dia. E nós fazemos isso, porque nós não queremos incomodar. Nós fazemos isso porque nós não queremos ser pessoas desagradáveis. Nós fazemos isso porque tudo que nos ensinaram é que precisamos ser amados e referenciados e precisamos ser aceitos. Nós sofremos coisas que hoje a gente sabe que não era para sofrer, mas a gente volta ao padrão e repete. E tudo bem, mas eu preciso estar atento, eu preciso estar atenta. Eu preciso trazer para o meu cotidiano a leveza que eu sei que eu sou capaz de experimentar. Tem um conflito, esse conflito gera uma indisposição, uma desorganização emocional. A desorganização emocional gera uma desorganização física, vai ser plasmada no seu corpo físico. Você começa a ter sintomas, que no início são psicossomáticos, depois passam a ser sintomas realmente físicos, e tem que ter uma abordagem física para tratar, porque muitas vezes a medicina espiritual vai acessar o campo para facilitar a vida do médico, mas não vai conseguir tirar aquilo que já está naquele nível de erosão, se for uma úlcera. Mas a medicina espiritual hoje, cada dia está tratando cada vez mais, cada vez. Eu digo que a medicina está se densificando para poder conseguir tratar as crecas do nosso corpo físico. Que nós estamos com conflitos. Tudo bem. Agora, eu preciso descobrir o que está acontecendo. Ou se pelo menos eu não sei a raiz, que às vezes é algo tão lá atrás, pelo menos eu dizer, eu já conheço esse padrão de repetição. Eu preciso me esforçar para não repetir essa resposta de defesa. Porque quando a gente tem um conflito, a gente tem uma ameaça interna. Temos uma ameaça interna. E quando temos uma ameaça interna, a gente desenvolve uma resposta ativa para essa ameaça. É dor, é medo, é angústia, é insônia, é agitação, é queimação, é o ácido clorídrico que sobe, porque o movimento peristáltico está desorganizado. Conflito. Pode ser uma coisinha assim, pode ser uma coisinha assim, não importa. Uma mente que está em conflito, uma gota d'água é um oceano volumoso. E aí a gente precisa restabelecer o equilíbrio, precisa buscar ajuda, precisa ter humildade para pedir, precisa dizer, eu sei, eu acho que é isso, precisa ouvir um aconselhamento, precisa abrir o coração para ouvir o aconselhamento, precisa dizer, ok, eu vou lidar com isso de outra forma. Isso é um exercício que nós precisamos fazer. Então, a nossa fisiologia está preparada para trazer sintoma para dizer, meu bem, não tem nada bem aqui. E graças a Deus a gente pode lidar e cada vez mais resiliência e cada vez mais dizer, vou fazer diferente dessa vez, que já aconteceu comigo naquela vez, e eu já sei que agora eu posso fazer diferente. E vamos lá, vamos fazer. Pois é, meus queridos. Esse é o papo que eu tinha para ter hoje com vocês. Então, convido vocês a fecharem os olhos
E convido vocês a fazerem contato com esse universo interior, observando a qualidade da sua respiração, observando com que qualidade você chegou, sentou e iniciou hoje esse nosso encontro. E também observando quais as emoções estão passando, estão circulando, estão acontecendo aí nesse momento, sem nenhum julgamento. Apenas observe. E então, vá sentindo que há um assentamento. E quando nós vamos aquietando a nossa mente, nós estamos então abrindo um espaço interno, abrindo um espaço para receber essas influências benignas, essas companhias maravilhosas dos nossos mentores, dos nossos guias, dos nossos anjos da guarda. E também abrindo espaço para que possa ser revelada toda a potência que nós temos, toda a vocação para o bem e toda a vontade e determinação para que possamos ter uma vida mais próspera, saudável e feliz. Então sinta a sua respiração, faça a conexão com o seu mestre através do seu silêncio, convoque a sua atenção para que esteja centrada nesse momento, no seu corpo, na sua pausa, para que nesse momento tenhamos a presença do Divino Mestre, a presença dos mentores, a presença dos guardiões, esses espíritos maravilhosos, esses amigos espirituais, afetos espirituais, e que possamos receber uma chuva de bênçãos sobre nós.